Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Hanoi, sou professor de design da UFPE, na Pernambuco, né? E estou aqui junto com a comissão do Processing Community Day, né? Desde o ano passado que a gente está produzindo esse evento nacional, né? Estou com eles desde esse momento, desde desse início de um evento nacional remoto. E essa nossa atividade hoje, esse workshop, e é um workshop, viu, gente? Fiquem à vontade para ver o áudio, se quiserem perguntar, me interromper, porque eu falo, viu? O Serginho está aqui de prova, né? Que eu falo, não pode falar. Mas me interrompam a hora que vocês quiserem, não tem problema não, tá? Isso aqui é bem workshop. E a ideia desse workshop de JavaScript é o seguinte, né? Da mesma maneira que o Ale, tradicionalmente, já faz há um tempo, né? No ano passado o Ale também já fez uma oficina introdutória de Python, né? Que é uma linguagem de programação, né? A gente sentiu a necessidade de ter uma oficina introdutória de JavaScript, né? Para quem está interessado em trabalhar com isso, né? E a usar JavaScript para trabalhar com programação criativa ou com até outras coisas, tá? Independente do que seja, né? E aí é legal fazer uma atividade para tentar assim, desbloquear alguns bloqueios, né? Os bloqueios iniciais. Todo aprendizado de programação tem bloqueios iniciais, né? Dificuldades, inseguranças, muitas inseguranças, né? E aí a intenção é claro que não dá para em 2 horas a gente ensinar ninguém a programar, né? Com uma linguagem, sair programando, né? Mas a ideia não é isso. A ideia é mais tirar os entraves iniciais para permitir que isso aconteça, né? Seja para quem está começando a entrar nesse mundo da programação agora e que, por acaso, tem muita gente que está começando e aí chegou no P5, né, que é a versão do Processing em JavaScript, né? Tem muita gente que está começando e está procurando uma linguagem, nem faz ideia de qual é a melhor linguagem, o que é melhor, né? Então, talvez seja, talvez não seja, deixa eu ver, né, como é que é JavaScript. E tem gente que, inclusive, já programa em Processing, mas que está querendo fazer essa migração para o P5, que é JavaScript, né? E tem uma dificuldade inicial nesse processo, né? Independente de por quê, né? É legal a gente ter, da mesma maneira que a gente já tinha desde o ano passado e continua tendo, né? A oficina de introdução ao Python, que é outra linguagem muito legal, porque tem uma versão de Processing em Python, né? É legal a gente ter esse início aí junto com JavaScript também, que é uma linguagem um pouco mais, eu gosto de usar o termo traiçoeira, né? Ela é fácil, ela não é difícil, mas as facilidades também dela levam a situações muito inusitadas e muito complexas, né? É muito flexível, ela é permissiva, o termo talvez seja esse, permissiva. Ela permite coisas que ninguém acredita que uma linguagem de programação permita fazer, ela permite. E aí gera uns problemas do arco da velha, complicadíssimos por causa disso, né? Então, ela é uma linguagem, às vezes, que passa uma rasteira na gente, né? Mas ela é uma linguagem legal porque ela é flexível demais, né? E ela faz umas coisas, assim, de uma maneira que até quem está acostumado a programar fala, nossa, mas dá para fazer? Pode fazer? Pode. O JavaScript permite um monte de coisa maluca. Então, para código criativo, ela é interessante mesmo, né? Essa permissividade também é interessante, né? Quando a gente está se expressando através do código, né? E somente para fazer arte, para fazer design, essas coisas, às vezes o erro, né? As coisas que saem erradas, elas são até mais interessantes do que as coisas que a gente queria fazer certo. Então, aí o JavaScript também ajuda bastante, né? Porque também sai muita coisa errada que o JavaScript consegue fazer funcionar mesmo errado. Umas maluquices que só essa linguagem de programação faz por você, né? Mas é isso. Então a gente vai falar hoje, vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho desse início do que é programar em JavaScript, da onde programar em JavaScript, de como programar em JavaScript, para onde isso vai parar, né? Tem uma série de questões aí que a gente precisa dar essa base, esse fundamento, até antes de começar a meter a mão no código, propriamente dito. Mas a gente vai também meter a mão no código, né?
E aí talvez seria interessante começar exatamente com isso, né? Aonde que o JavaScript vai funcionar? Aonde que ele vai atuar, né? Se eu aprender a trabalhar com JavaScript, eu vou poder usar isso aonde? Como, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, o lugar mais comum para a gente trabalhar com JavaScript, onde ele vai rodar, o lugar mais natural para o JavaScript rodar é o navegador, né? E aí a primeira grande diferença para quem, principalmente para quem está querendo trabalhar com P5 e ou veio do Processing e está querendo ir para P5, né? O Processing ele é feito para você rodar no seu computador como uma aplicação, né? Um software rodando no seu computador localmente, né? E o P5 ele é feito para rodar dentro do navegador, né? Então o contexto de aplicação, né, das duas versões do Processing é bem diferente, né? Quando a gente está pensando em construir uma ferramenta que vai rodar no computador como software, talvez o P5 não seja uma boa saída, ainda que dê para fazer essas coisas com JavaScript também hoje, né? Mas o lugar natural, o primeiro lugar que a gente imagina quando a gente está falando de JavaScript é o navegador, os navegadores, qualquer navegador, porque é um padrão da web, né? Os navegadores rodarem, interpretarem JavaScript como uma linguagem padrão, né? Então, coisas feitas para o navegador são claramente o lugar natural, vamos dizer assim, o lugar de conforto de quando a gente programa com JavaScript, programação para web, né? Mas o JavaScript não roda exclusivamente no navegador, né? Há alguns anos atrás, né, já faz acho que quase 10 anos, mais ou menos, não tenho certeza desse número, né? Mas apareceu aí uma versão do JavaScript conhecida como Node. O Node, o que ele é? Ele é um contexto, ele é um ambiente, ele é um environment, né, um runtime environment, quer dizer, um ambiente de execução de JavaScript para ser utilizado em servidores, né? Originalmente em servidores, ou seja, de novo pensando para a web, né, você tem a programação que é client-side, que é front-end, que vai no navegador, né, do usuário que está acessando o site, por exemplo, e você tem uma programação que vai ser colocada no servidor web, lá, né, onde as coisas estão hospedadas e guardadas. Geralmente, as linguagens tradicionais de programação server-side são PHP, Java, né, JCP, para ser preciso, .NET, C#, né, são as linguagens feitas para rodar em servidores, para processar coisas nos servidores, acessar bancos de dados, essas coisas todas, né? E aí vieram com essa ideia de, poxa, a pessoa que programa para a web geralmente sabe trabalhar com JavaScript, porque está programando coisas para o navegador. Se a gente usasse o JavaScript para programar também no servidor. E daí veio a história do Node, né? O Node apareceu como um ambiente para você rodar JavaScript como um software mesmo num computador, né? No geral nos servidores, mas não necessariamente nos servidores. Você pode instalar o Node no seu computador pessoal e rodar, né? E rodar um software construído em JavaScript, né? Então, deixa eu carregar para cá, peraí. Deve estar aparecendo aí para vocês meu terminalzinho. Então, isso aqui é um terminal, né? Linha de comando, né? A famosa linha de comando que todo mundo tem medo de usar nos computadores, né? Então, eu vou rodar aqui para vocês verem, só para título de curiosidade mesmo, tá, gente? Eu vou rodar aqui o Node, né? Opa. Não rodou? O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Here, Node. Aqui, Node. Tá. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o Node. Ele não tem nada demais. Ele é uma ferramenta de terminal onde você pode rodar instruções em JavaScript, né? Então eu vou rodar aqui uma instrução em JavaScript. Meramente uma instrução que vai escrever alguma coisa, dar uma saída de texto, né? É o famoso console log, né? Então, se você roda isso, ele vai responder, ele vai falar boa noite, né? Ele vai colocar isso na tela, seja qual que seja a tela, né? De saída, o output, né?
É basicamente isso que o Node faz, né? Ele roda o JavaScript no seu computador. Então, se eu tivesse um arquivo de texto, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, a mesma coisa, deixa eu jogar. Ó, isso aqui é um arquivo de texto, né? Texto comum, né? Com a mesma instrução, ó. Boa noite, pessoal. Eu vou mudar aqui para a gente saber que está rodando direito, né? Ó, Processing Community Day Brasil 22. Deixa eu salvar esse arquivo, tá? Ele chama-se hello.js. Então, vamos lá. Né? Eu vou sair aqui no Node, e agora eu vou rodar um arquivo mesmo, né? Eu vou rodar esse arquivo, node hello.js. Aí, ó. Boa noite, Processing Community Day Brasil 22. Ou seja, o que faz o Node? O Node é só um ambiente de execução que ele roda código JavaScript como um software, né, no seu computador. Geralmente, né, não necessariamente, mas geralmente, isso é útil em servidores, né, para que você construa uma programação no servidor para processar alguma coisa, para acessar um dado, para responder de alguma forma. Mas, por exemplo, só para mostrar para vocês que não é só para servidores, né, muitas pessoas que programam, né, trabalham com o software Visual Studio Code da Microsoft, que é gratuito e é muito bom, né? Então a gente instala esse que eu usei, que vocês viram escrevendo código esse cara aqui é o Visual Studio Code. O meu está muito customizado, tá? Ele permite um monte de customização. O meu está muito diferente de quem instalar o Visual Studio Code vai ver inicialmente. O meu é bem modificado. Mas esse é o Visual Studio Code. E o Visual Studio Code ele permite um monte de plugins. Ele tem uma série de extensões aí, né? Muitas dessas extensões são construídas através de Node. Então, eles dependem do Node instalado na máquina para rodar a extensão, porque são programas feitos para rodar dentro do próprio Visual Studio Code que são construídos em JavaScript, né? Então, o Node vai permitir isso, né? Então, quando você instala o Visual Studio Code, muito provavelmente você já vai ter o Node instalado no seu computador, querendo ou não querendo, né? Porque ele vai depender aí de algumas coisas do Node, propriamente dito, né? Então, o Node é um dos ambientes, né, diversos, onde você vai poder usar o conhecimento de JavaScript para programar, né? Mas ele não é o único, não, né? Um lugar muito curioso... Eita, gente, desculpa aqui minha cachorra latindo, que é uma maluca. Um lugar muito curioso onde a gente roda JavaScript é aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aí. Olha só, olha que maravilha. Uma planilha do Google Sheets. A gente geralmente a gente não imagina, né? Uma planilha, alguma coisa assim, mas o que JavaScript tem a ver com isso? Foi muito bem, né? Quando você usa uma planilha, você pode, através de planilha, para ser bem específico, a do Google, né? Porque a planilha da Microsoft, o Excel, né? Trabalha, se não me falha a memória, com o Visual Basic ainda, né? Mas você pode programar coisas para uma planilha, você pode criar instruções para uma planilha. Todo mundo sabe que a gente pode ter aqui uma planilha, né, as famosas fórmulas, né? Você pode colocar um número, por exemplo, né, dois números, por exemplo, 100, 120, 120, por exemplo, e falar que o resultado da próxima coluna é a somatória do que veio antes, por exemplo. Isso aqui é uma fórmula, né, de Excel ou de Google Sheets, né? Essas fórmulas que a gente usa nas planilhas, na verdade, são funções de programação, né? E a gente pode programar uma função nossa, se a gente quiser, com JavaScript, no Google Sheets. Então, por exemplo, a gente vem aqui, né, e coloca aqui, ó, App Scripts, né? O Google Sheets ele vai abrir esse ambiente aqui de programação para a gente, né? E vai permitir que a gente construa uma função, se a gente bem entender, né? Então, meu computador demora um pouquinho, porque está carregando muita coisa aqui, quando eu transmito o vídeo ele fica bem pesado. Deixa ele só rodar o ambiente aqui do Google.
Oi, Ana, você caiu e voltou e seu microfone ficou mudo. A coisa tá tão pesada aqui no meu computador que eu acho que eu caí por causa do, do Google tentando carregar algum negócio aqui. Mas vamos lá. Voltando aí, né? Enquanto ele está carregando, carregou. Deixa eu compartilhar a tela, que eu acho que agora parou o compartilhamento de novo, né? Vamos lá. Foi. Foi. Essa carinha daqui. Aqui, ó. Finalmente, né? Então, olha aí. Esse aqui é o ambiente de desenvolvimento de código para uma planilha do Google Sheets, né? E o que a gente está criando aqui? A gente está criando programação em JavaScript. Basicamente é isso. Então, se eu criar aqui uma função, né, XPTO A, por exemplo, e falar assim, ó, essa função aí, ela vai retornar o valor multiplicado por 2. Ó, tá aqui, né? Pronto. Vou salvar a minha função XPTO aqui. Salvar. E aí vou voltar aqui para minha planilha, né? Eu vou virar aqui na planilha e falar o seguinte, ó, isso aqui é igual a XPTO, que é a função que eu criei, né? Com esse valor aqui. Primeira vez que você roda isso, as funções customizadas levam um tempinho para carregar tudo, mas olha aí, ó, o resultado já está aqui. Quer dizer, com o JavaScript, eu criei uma função minha, um processamento meu, e incorporei isso dentro da planilha que eu estou usando. Então, planilhas do Google são outro ambiente muito curioso que a gente pode usar JavaScript para criar coisas, né? Obviamente que uma planilha, a gente dificilmente vai ter uma coisa muito criativa, né? Uma programação criativa, mas aprender o JavaScript e trabalhar com o JavaScript vai me possibilitar aí um conjunto de abrir um conjunto de possibilidades aqui dentro de uma coisa como essa, como uma planilha. Tá? Isso pode ser muito útil em algum momento. Né? O que mais? Que outros ambientes que a gente tem? Ramal, Diga. vamos lá. Essa fórmula, essa fórmula que você customizou, acabou de criar agora, ela é só tua ou se eu mandar ver igual XPTO aqui, eu consigo? Só minha, e só para esse documento. Mas você pode fazer com que isso vá parar na lojinha lá do Google e outras pessoas possam usar aquilo que você criou também, né? Então você Massa. consegue compartilhar, né? Mas a rigor, aquilo que você colocou ali no teu documento, ele é só para aquele documento. Você não vai ter nem acesso em outros documentos, né? Você não vai conseguir usar só naquele documento propriamente dito, né? Mas aí você exporta isso dentro do Google como uma aplicação ou como uma extensão, e aí pega e vai baixando em cada ambiente que você precisar, instalando e usando isso normalmente. E tudo escrito em JavaScript, tá? Aí, vamos lá, só para falar um pouquinho dessa coisa do Google, tá? O JavaScript, ele é uma maneira de se programar, né? Mas ele sempre funciona em algum contexto específico. Então, quando a gente está falando do navegador, significa que você vai construir um código em JavaScript que vai manipular de alguma maneira o contexto do navegador, que geralmente é o código HTML, certo? Quando você está falando do Node, você vai construir coisas através da API do Node, que são os recursos que o próprio Node possui. E quando a gente está falando das planilhas, por exemplo, você vai construir alguma coisa junto com a API do Google para manipular planilhas e outras coisas. A grande dor de cabeça quando a gente está fazendo isso em planilhas é que a documentação da API do Google é horripilante. Horripilante. É desinformação pura, né? Então a gente perde muito tempo tentando entender o que está lá na documentação do Google para saber como é que usa as coisas, como é que faz as coisas funcionarem. É muito chato mesmo. Infelizmente é muito chato. É muito mal documentado, é muito mal explicado, né? A gente perde, quem já está acostumado já entende, mas assim, se perde muito tempo com a documentação deles, porque não é uma coisa muito bem feita não é muito legal. Mas funciona. A hora que você entende, consegue usar, as coisas funcionam sim, né? E pode ser muito útil mesmo. Né? Mas definitivamente eu não recomendo. É, realmente é penoso
para trabalhar com as coisas do Google. Tá? Outro ambiente, vamos lá, outro ambiente interessante, importante, aonde a gente vai rodar JavaScript hoje. Né? Então, que o aprendizado pode ser muito útil. Há alguns anos atrás, apareceram duas bibliotecas, agora são três, que foi o React e o Vue, e depois apareceu o Svelte. São três bibliotecas que fazem, agora viraram mais do que uma biblioteca, são praticamente uma plataforma. São três plataformas que fazem, a princípio, a mesma coisa, né? Cada um com suas vantagens e desvantagens, mas, a rigor, eles fazem a mesma coisa, né? Que é o seguinte: criar interfaces de aplicações em JavaScript, né? Então, para que serve o React? Para que serve o Vue? Para que serve o Svelte? Serve para você programar a aplicação, né? Principalmente a parte da aplicação que é a interface junto com o usuário, né? Que é um trabalho muito complicado de fazer, muito trabalhoso de fazer, né? É sempre bom que a gente tenha um mecanismo padronizado, uma maneira de trabalhar com isso simplificada, né? Porque o caso a caso, você construir cada interface de uma maneira diferente, gera uma quantidade de trabalho brutal. Só que aí o que acontece? Essas três plataformas, elas evoluíram a um certo ponto, né? Porque até então, você falar que tem três plataformas, três frameworks que trabalham com JavaScript para construir interface para a web, não tem grande novidade. JavaScript como sempre foi, você só está usando ele para construir alguma outra coisa que vai no navegador, né? Uma interface. Mas essas três plataformas, o Svelte ainda não está em processo, mas o Vue e o React, já existe isso, é o React Native e o React Native e o Vue Native, que são o framework do React, do Vue e do Svelte, para construir interfaces para Android e iOS. Ou seja, não sei se todo mundo aqui sabe, né, mas quando você vai construir alguma coisa para funcionar no iPhone, você tem que trabalhar com a plataforma da Apple e a linguagem da Apple, que é o Swift, né? E quando você está construindo para Android, você tem que trabalhar com a plataforma do Android e trabalhar com Kotlin, que é uma versão do Java, né, para construir esse tipo de coisa, né? Ou seja, se eu vou construir um aplicativo para mobile, eu tenho que saber uma linguagem, trabalhar na plataforma específica de cada uma desses ambientes, né? Isso é muito trabalhoso para um programador, né? Porque ele vai ter que aprender coisas diferentes, ter computadores diferentes, ter equipamentos diferentes. É realmente trabalhoso, né? E aí o que acontece? O React Native, que foi o primeiro, criou um ambiente, criou um contexto, criou uma maneira, com o JavaScript, que é a mesma coisa que você vai usar para a web, né? Que você já usava para a web, para você construir a interface dessas aplicações para iOS e para Android. Então, quando você usa o React ou o Svelte ou o Vue Native, você vai construir um único código de uma única linguagem que vai produzir interfaces para mobile, iOS e Android e para a web. Então, quando você quer fazer uma experiência unificada em qualquer que seja o contexto, o aprendizado do JavaScript vai te dar essa possibilidade. Enquanto o programador que aprende lá a trabalhar com Swift, por exemplo, ele consegue fazer coisas para iOS, mas ele não consegue trazer isso para Android. Ele não consegue trazer isso para a web, né? Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês assim, bem rápido, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Cadê? Aqui. Então, isso daqui, que eu coloquei aqui na tela, gente, é um código usando React, né? É um código JavaScript usando React, né? Que está produzindo esse resultado que a gente está vendo aqui no simulador, aqui na lateral. Tá? E aqui é a versão dele para a web, né? Mas se você colocar aqui o simulador para rodar isso no iOS, né? Leva um tempinho para ele compilar, para ele montar, mas o resultado vai ser exatamente o mesmo, né? Construído com uma única linguagem de programação e com um único
domínio, né, de como fazer uma interface, né? Então, se a gente alterar qualquer coisa aqui, ou se a gente tirar essa parte do código, que é um texto, né, que está ali, né, e rodar isso aqui de novo, né, poder, save. E save ele vai me pedir para gravar, eu não vou querer gravar. Mas, se a gente rodar isso aqui de novo para web, ou para Android, ou coisa que venha, né, ele vai usar esse meu novo código em JavaScript para gerar aqui uma aplicação. Tá? Então, esses três ambientes, né, o Svelte, o React e o Vue, né, essas três frameworks, e isso está cada dia que passa mais, cada vez maior, né, cada dia que passa aparece mais coisa para trabalhar com JavaScript, como a linguagem que articula coisas diversas, né. Então, esses três, e vocês veem que isso aqui que eu estou usando, aqui que eu estou mostrando para vocês, é um ambiente de programação online, tá? Já vou falar das ferramentas que a gente tem à disposição para trabalhar, mas isso daqui é uma ferramenta para desenvolvimento, que está online, você não precisa instalar nada no seu computador. Quero desenvolver com React. Não precisa instalar nada no computador. Você pode abrir aqui o ExpoDev e trabalhar nesse ambiente diretamente, né? Ou, por exemplo, o próprio Svelte, né? Deixa eu pegar aqui o Svelte. O Svelte também tem o ambiente deles online. Deixa eu pegar um minutinho. Aqui, ó. Esse aqui é o Svelte. Ó, mesma coisa, bem parecido, inclusive, né? Inclusive, as coisas são bem parecidas também entre eles, né? Mas, basicamente, eu tenho aqui um programa em JavaScript, um código em JavaScript, que gera essa interface aqui, esse resultado que a gente está vendo, né? E você tem o próprio ambiente dentro do site do Svelte para desenvolver, para fazer experimentação, né? E construir as coisas que você precisa, né? Através dele. Então, tanto o REPL, esse carinha aqui do Svelte, quanto o ExpoDev para o React Native, né? São ambientes de programação que a gente pode usar, né, com JavaScript para construir nossas soluções, aplicações e por aí vai, né? Outro contexto que a gente tem legal onde se aplica o JavaScript, aquilo que você aprende em JavaScript você pode usar para construir jogos, né? Tem uma plataforma, um engine, né? Uma plataforma de desenvolvimento de jogos que é o Unity 3D, que tem múltiplas linguagens, mas uma das linguagens que o Unity aceita para a gente programar jogos é o JavaScript. Então, aquilo que você está trabalhando com JavaScript, você também pode utilizar esse conhecimento e essa experiência para construir jogos, né? Jogos para mobile, jogos para computador, né? Até para console, né? Porque o Unity permite que você construa coisas que vão acho que para Switch, para Xbox, enfim, para PlayStation ele também permite, ele tem condição de você gerar esses produtos, né? E você usa JavaScript para programar. Ou seja, esses ambientes todos, né? Esses contextos de execução de JavaScript todos, né? A existência deles é uma coisa interessante, porque significa que aprender a trabalhar com JavaScript não me fecha para um único tipo de uso daquilo que eu aprendi, do esforço que eu tive em aprender, né? Não vai me levar a uma única possibilidade de uso, né? Você tem inúmeras coisas, assim. Essa é uma das coisas que particularmente me incomoda no processing original, né? No processing, o primeiro processing lá que tem a base em Java, né? Que é aquele que a gente instala toda a IDE no computador do processing e roda. Porque tudo aquilo que você aprende com o processing original, ele fica preso ao processing. Você não consegue usar aquilo para outras coisas, né? E como ele é uma simplificação do Java, porque o Java é uma linguagem bem mais complicada do que o Process, né? Como ele é uma simplificação, é um esforço também você sair do Processing original para chegar no Java, né? Então é como se você tivesse que aprender tudo de novo,
né, quando você trabalha com o Process. E o Process é uma linguagem muito bacana porque ela é didática, porque ela é simples, né, porque ela ajuda as pessoas a aprenderem a programar, né. Mas o que ela te permite fazer depois que você aprende a trabalhar com Process é um campo muito limitado de possibilidades para programação. Para arte, para design, pode ser bastante útil e suficiente, né? Mas como programação, ela tem um limitador. E já o JavaScript, vocês não vão ter essa limitação. Vão ter inúmeras possibilidades de aplicação e de uso e de reuso daquilo que você faz com JavaScript, né? Para a gente ter um pouquinho de números, tá? Para a gente saber um pouco dos números, né? Tá bom, legal. JavaScript pode ser uma coisa bacana de aprender, né? Pode ser útil, né? Mas será que é um esforço e um investimento que eu vou fazer na minha vida de aprendizado que não vai morrer daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 10 anos ninguém mais usa JavaScript, ninguém mais usa .NET, por exemplo, né? Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês. Isso aqui é, né, a pesquisa do Stack Overflow, né, a respeito das linguagens mais populares de programação de 2020. Esses aqui são os dados de 2020. Tá? Então, como vocês podem ver, JavaScript hoje é a linguagem... Hoje não, isso aqui é 2020. Continua sendo verdadeiro, mas em 2020, JavaScript é a linguagem de programação mais popular do mundo todo. Né? É a linguagem que mais tem usuários, né, programando com ela. Tá? Em 2021, a gente tem esses números, que são bem parecidos. Opa, tá aqui. São bem parecidos, essa aqui é a pesquisa de 2021. Tem umas pequenas diferenças, mas eles são bem parecidos. Né? Continua sendo JavaScript a linguagem de programação mais adotada. E para 2022, está aqui, continua válido a mesma coisa. Então, esses dados são interessantes para a gente saber que, de novo, esse investimento em aprender o JavaScript, ele não é em vão. Ele não é uma coisa que você vai aprender para usar e depois você não vai mais usar nada, né? Quer dizer, é uma base consolidada, de fato, de programação que vai ser durável, que vai permanecer, que vai ficar por muito tempo. Então, todo o esforço que é feito no aprendizado disso, né, ele compensa. Ele compensa. Não é alguma coisa que você vai aprender, apareceu. Vou dar aqui um exemplo, tá? Tem uma biblioteca do Google chamada Angular, né, que quando apareceu para simplificar desenvolvimento de aplicativo, blá, 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 todo mundo começou a ir atrás disso. Aí você vai lá, quem está usando Angular hoje? Eu não conheço ninguém, né? E aí, quer dizer, um monte de gente que gastou tempo, né, para aprender, para entender, e aí vai lá dentro de uma empresa, vamos usar Angular aqui, tenta convencer todo mundo a usar o Angular, depois você vê, ninguém mais está usando isso, né? E você fala, nossa, que perda de tempo, né? Que perda de esforço jogado fora, né? Então, assim, com o JavaScript propriamente dito, o Angular é JavaScript, ele é uma biblioteca para JavaScript, mas com o JavaScript propriamente dito, não há perda de tempo. Você está aprendendo alguma coisa que, de fato, compensa. Tá? Com outras linguagens, como Python também vale a pena. Né? Python é uma linguagem que já existe há muito tempo, né? E é uma linguagem que continua popular, né? Continua válida, né? E continua sendo aí, tendo uma base de usuários muito grande. Então, é outra linguagem aí bem importante, bem legal de se aprender, né? E vale. E aí, só os últimos números aqui, deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês. Isso aqui é da State of JS, né? O estado do JavaScript hoje. Tá? Esse dado é legal, porque é o seguinte, isso aqui quais são as formas de aprendizado que as pessoas que estão usando o JavaScript aprenderam o JavaScript. Como que eles aprenderam o JavaScript? Né? Quem está usando hoje isso, aprendeu como? Né? E aí a gente descobre que a grande maioria, 63% das pessoas que usam JavaScript hoje para trabalhar, aprenderam sozinhas a trabalhar com JavaScript. Ninguém
teve aula na faculdade disso, né? Ninguém, quer dizer, teve uma pequena parcela aqui, ó, 13% das pessoas aprenderam JavaScript na faculdade, na escola, né? Então, é muito pouca gente, de fato, que aprende isso de maneira formal, né? Até se a gente for pensar aqui em Code Bootcamp, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui hoje é um Code Bootcamp, certo? Se a gente for olhar para isso, ó, 5% das pessoas aprendem JavaScript através de workshops como esse. Vocês não vão aprender a programar em JavaScript com um workshop desse, isso aqui é só para a gente abrir a porteira, né? Então, a grande maioria aprende sozinho, né? Estudando e tentando fazer. Uma segunda grande parcela aí aprende com cursos gratuitos, disponíveis online, né? E depois com vídeos no YouTube, ou coisa assim. E livros, né? Livros, enfim. E às vezes na empresa. Então, isso é muito para dizer o seguinte, gente. Não tenham medo de aprender sozinho JavaScript. É possível. A maioria das pessoas faz assim. Estudando, experimentando, testando, né? Então, isso é um caminho muito válido, né? De aprender o JavaScript e totalmente viável, tá? Então, não tenho preocupação com isso. Nunca fiz uma aula, nunca. A grande maioria dos profissionais que trabalham com isso também nunca fez, né? E aprenderam, estão trabalhando, estão fazendo o que querem aí, se expressando com isso daí. Então, é um caminho também bem possível. Então, vamos lá. Uma vez que a gente entendeu aí esse contexto, né, de onde isso vai funcionar, de como isso pode acontecer, tá, como é que eu começo? Então, o que eu tenho que fazer para começar mesmo a programar, né? Tá. Para a gente programar, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Para a gente programar, eu preciso instalar alguma coisa para poder trabalhar, tá? Para poder construir, fazer e ver, né? Quando vocês são, quem vem do Processing, quem já conhece Processing, né? Foi lá, baixou no site do Processing, a IDE do Processing, o ambiente todo do Processing, instalou, começou a fazer os tutoriais lá e começou a programar e usa a ferramenta do Processing, né? Que é muito legal a ferramenta do Processing. Vamos lá, assim, o grande salto aí que o Casey Reeves e o Ben Fry proporcionaram foi justamente falar o seguinte, olha, quem aprendia a programar antes com C, sei lá, com Java, tinha que pegar um monte de coisa, instalar um monte de coisa, saber o que estava fazendo, configurar ambiente. Era uma coisa assim, que você precisava já ser muito preparado para começar, né? E aí, quando eles criaram o Processing original, né, eles quiseram fazer uma coisa simples, ó, baixa, instala isso aqui e já sai programando, né? E o que é muito legal, o que é muito bom, né? Só que aí que tá, quando a gente está trabalhando em JavaScript, e o P5 é isso, né? Você nem instalar alguma coisa não precisa para programar. Você pode começar a programar meramente tendo um navegador no seu computador. Só o navegador estando presente, você já tem como programar, né? Então vamos lá, para mostrar para vocês aqui, ó. Quando você chega aqui no navegador, eu estou na página do Google, mas poderia ser qualquer página, qualquer coisa assim, né? E você clica aqui com o botão da direita e vai em inspecionar ou inspect, se tiver em inglês, né? Ele vai abrir para vocês, gente, essa janelinha. Geralmente ela vem já articulada com a própria página, mas a gente pode tirar ela dali, colocar para fora, separar, né? Porque senão fica tudo muito, muito grudado, às vezes é difícil de ver, né? Nessa janelinha aqui do Inspect, que é onde você analisa tudo que tem no documento que está aí no seu navegador, a gente tem essa abinha aqui, chamada console. O que é esse cara aqui? Ó? O que é o console do navegador, né? Basicamente, o console do navegador é aquela saída que eu mostrei para vocês no Node, né? Quando eu rodei o Node e falei, imprime aí na tela, boa noite, Processing Community Day Brasil 22, aquela saidinha do Node é o console, é isso que a gente está vendo aqui. Isso que a gente está vendo aqui é exatamente o que o Node mostra. É o interpretador JavaScript no seu estado mais puro, mais simples. Você coloca a instrução e ele faz. Então, se eu virar aqui e colocar o console log
boa noite, pessoal, ele vai escrever aí no console exatamente o que eu estou mandando. Boa noite, pessoal. Ou seja, é exatamente a mesma coisa do Node, né? Deixa eu voltar aqui no Node para a gente ver. É a mesma coisa, ó. É a mesma coisinha, ó, esse sinalzinho de maior aqui, né? Com um espaço para a gente dar um comando, uma instrução, né? E exatamente isso que você tem aqui no Node é o que você tem aqui disponível dentro do seu navegador. A única diferença é que o Node está rodando no seu computador, linha de comando, e esse interpretador aqui está rodando dentro do seu navegador. Ele está limitado ao seu navegador. Ele não vai ter acesso aos seus arquivos no seu computador, ele não vai ter acesso a recursos do computador, como o teu áudio, né? Esse tipo de coisa, porque ele passa pelo navegador, o navegador já fala, não pode acessar ainda não, se não tiver autorização não pode, né? Mas ele basicamente é a mesma coisa. Você tem aí um console de programação que você pode, de fato, programar aí, se você quiser. Se você quiser colocar um monte de instrução aí, de repente, sei lá, alert, janela, modal. Olha, ele me abre uma janela modal com uma informação aqui no meu navegador. Então, isso daqui é um ambiente de programação. Ele só não é um ambiente de programação muito confortável, né? Você programar aí, né, é mais ou menos como eu programava no Apple II em 1981, né? É ruim demais de você programar, né? Tem maneiras muito mais confortáveis, né, e muito mais práticas a gente programar do que neste ambiente. Mas ele e você pode, inclusive, modificar coisas no documento que estiver rodando aí no seu navegador, né? Então, vamos lá. Estou vindo aqui na página do Google mesmo, né? Deixa eu ver se tem aqui Ó, tem esse cara aqui, ó. Ele não tem um ID, mas eu vou mexer nele aqui. Então, por exemplo, document, get element by class name, 0. Source, igual a alguma coisa. Bom, ele não achou. It is not a function. Class name. Get elements, desculpa. Opa, get elements, não é elements. Elements by class name. Deve ter mais de um, então ele talvez seja um ou dois, alguma coisa aqui, mas eu poderia simplesmente vir para o programa. Desculpa. Tá. Eu poderia vir para programação aqui, de repente, mexer no. Seria mais fácil se tivesse um ID, né? Basicamente é isso. Mas eu poderia mexer na página do Google com uma programação JavaScript aqui e alterar coisas que estão ali já no documento, sem nenhum problema, com esse console de programação. Tá? Então, isso aqui é um ambiente de programação, só que não é um ambiente de programação muito, muito confortável. Né? Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. O ID é logo. Oi? O ID é logo? Vamos lá, vamos ver se ele tem aqui. Get elements by ID, logo, source igual a alguma coisa. Não, ele não achou esse cara. Não, tudo bem, eu também escrevi errado, né? Aqui é elements, não é elements. Não, tá falando que não tem. É porque faz o seguinte, aí na tua tela, certo? Perto do teu avatar, pronto, clica aí e dá no. Aí. Pra mim ele tá aparecendo logo, pra tu tá aparecendo LNXDP. Mas aqui é a classe. Para fazer isso que eu estou querendo fazer mais fácil, ele precisaria ter um Elements ID. Né? Ele não tem um ID. Mas tudo bem, isso aqui não é importante. É só para tentar exemplificar que a gente pode mexer. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Você consegue colocar arquivos do computador? Consegue. E quem que perguntou foi o William. William, você consegue sim colocar os arquivos no navegador. Eu vou mostrar como a gente faz, tá? Você vai ver como é que a gente faz. A gente vai programar num arquivo e vai jogar isso para dentro do seu navegador, tá? Que é uma das maneiras de programar em JavaScript. Você vai construir no teu computador e testar jogando esse código para o teu navegador, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar isso aqui. Então, esse ambiente que eu mostrei para vocês, do console, é um dos diversos caminhos, dos diversos meios que a gente tem para programar em JavaScript sem
instalar absolutamente nada, nada, só usando o navegador. É desconfortável, mas é possível, tá? Como é que a gente faz? Qual é outro caminho que a gente tem para programar em JavaScript? Bom, você pode instalar um editor de código no seu computador. Por exemplo, eu uso o VS Code, mas não existe só o VS Code. Tem o Sublime Text, tem o BBEdit, tem um monte de editores de código disponíveis por aí. Você pode instalar um editor de código no seu computador e construir o seu código nesse editor, que é um software instalado, né? É uma maneira bem mais confortável de programar do que você usar o navegador. Então, vamos lá. Ó, esse aqui é o meu VS Code, está instalado no meu computador, tá? Eu criei alguns arquivos aqui, ó, teste.html, hello.js, né? Eu criei alguns arquivos, aqui tem um untitled aqui, né? Então vamos lá, ó, teste.html. Deixa eu mudar aqui, ó, eu vou colocar aqui, construindo programação no Processing Community Day Brasil 22, tá? E vou salvar esse cara aqui, vamos salvar. Ele está no meu desktop, tá? Ó, vamos lá, deixa eu tirar essa janela daqui, deixa eu tirar essa janela daqui. Pronto, ó, ele está aqui, ó, teste.html. Então, como é que eu faço para rodar esse meu código, né, no meu navegador? Como é que eu jogo isso no meu navegador? Literalmente jogando no navegador. Então, quando você... Opa! Aqui. É que o Google ele vai... Pronto. É só arrastar o arquivo para dentro do seu navegador que você vai rodar esse documento dentro dele. Se vocês olharem aqui, eu sei que é pequenininho, né? Mas se vocês olharem aqui na URL do navegador, você vai ver que em vez de ter HTTPS alguma coisa, ou HTTP alguma coisa, vai ter um file, ///, as pastas do seu computador, né? E o nome do arquivo. Então, na verdade, isso aqui é a estrutura de arquivo do seu computador que o teu navegador consegue acessar e rodar um arquivo que você criou, tá? Então, você pode criar isso com uma ferramenta como o VS Code, né? Gravar isso e rodar no teu navegador. É como a maioria das pessoas faz, né? Geralmente, a maioria das pessoas programa como em JavaScript. Constrói o código no seu computador localmente com a sua ferramenta de preferência e arrasta o arquivo para dentro do navegador para testar e ver o resultado, né? É a maneira normal, assim, mais comum de se fazer, tá? Uma ferramenta que nem o VS Code vai permitir, por exemplo, que a gente tenha um plugin, você tem que instalar o plugin no VS Code chamado Live Server Preview. Ó. Que é o quê? Ele vai abrir uma janela do navegador dentro... Cadê meu Live Server? Ele vai reclamar alguma coisa, provavelmente. Vamos ver. Aqui, ó, pronto. Roda meu Live Server. Pronto, tá aqui, ó. Então, o Live Server Preview, na verdade, é um plugin que você instala dentro do VS Code para abrir uma janela do navegador dentro do próprio VS Code para você alterar alguma coisa, fazer algum teste, alguma coisa e ver o resultado em tempo real aqui dentro da sua janela. O meu está com alguma dificuldade, não sei exatamente porquê, mas eu não precisaria disso, porque basicamente o que eu posso fazer é simplesmente arrastar esse arquivo para o meu navegador e ver no navegador diretamente. Tá? Isso aqui serve para outras situações, de repente a pessoa está desenvolvendo alguma coisa que tem servidor envolvido, um monte de coisa complexa, e aí precisa fazer uns testes que no seu navegador somente não vai funcionar, vai precisar de tecnologia server-side, vai precisar de coisa instalada no servidor, banco de dados, alguma coisa assim, né? E detalhe, tá? Isso aqui, ó, esse Live Server Preview é construído com Node, ou seja, ele é construído em JavaScript também, rodando no Node, tá? Eu raramente uso isso, tá? Eu raramente uso o Live Server Preview. Eu geralmente escrevo meu código no meu VS Code e já subo aqui com um plugin de FTP direto para o meu servidor online e testo lá. Tá? Mas isso cada um escolhe a maneira com que prefere trabalhar. Agora,
Você não precisa, aí que vem a coisa legal, você não precisa instalar o VS Code no seu computador para trabalhar com VS Code. Tá? Se você pegar aqui, ó, no seu navegador e digitar vscode.dev, você vai abrir o Visual Studio Code online dentro do seu navegador. Então, você não precisa instalar ele se você não quiser. Instalar o VS Code é coisa de velha guarda, que nem eu, que estava acostumado a instalar coisas. Assim. Ninguém mais instala, não precisa instalar. Eu instalo porque está acostumado a fazer isso. Não precisa. Você pode simplesmente rodar o VS Code dentro do seu navegador. Então, você pode trabalhar com JavaScript, pode programar com JavaScript, sem instalar absolutamente nada mesmo. E aí você fala, mas tá bom, eu construo um código aqui, meu código, tá. E o que eu faço? Como é que eu rodo isso no navegador? É igualzinho como se você estivesse trabalhando localmente. Você vai salvar o teu arquivo, ele vai salvar esse teu arquivo no teu computador, no teu desktop, onde você quiser, né? Meu código.html, por exemplo, né? Usar HTML, pode usar HTML mesmo. Tá aqui, ó. Já abriu aqui, ó. Meu código HTML. E daí eu abro uma página nova no meu navegador e arrasto. Pronto. E eu vou rodar esse código aqui. Tá? Então, nem instalar o VS Code não é necessário para a gente trabalhar com programação de JavaScript. Não precisa instalar nada, nada, nada. Pode começar meramente tendo um navegador no computador, em qualquer computador. Tá? Então, isso é uma facilidade muito grande, né? Porque não tem que ficar instalando parafernália, não tem que entender da instalação da parafernália, não tem que ficar, né, estudando e compreendendo e como é que faz, qual é a ferramenta. Você bota aqui no navegador um VS Code e ponto final. O próprio VS Code, gente, tem diferentes versões dele online. Né? Então, esse aqui que eu estou rodando é o VS Code.dev, que é da Microsoft, né? Da própria Microsoft, mas o GitHub tem uma versão própria do Visual Studio Code para trabalhar com o GitHub, para trabalhar dentro do GitHub. Então, se você colocar aqui github.dev, não vscode.dev, github.dev, ele vai abrir também o Visual Studio Code, só que dentro do GitHub. Aí você precisa ter uma conta do GitHub, né? E aí ele vai abrir a instância do VS Code própria e construída para trabalhar com o próprio GitHub. É outro ambiente do VS Code, ele é um pouco diferente do VS Code.dev, mas 95% das coisas são iguaizinhas, absolutamente iguais, sem tirar nem pôr. Né? Então, é um outro editor de código que está online. Olha ele aí, apareceu. Tá? A vantagem do GitHub.dev é que ele já está integrado com o GitHub. Então, se você vai trabalhar dentro do GitHub, colocar seus códigos no GitHub e compartilhar com outras pessoas pelo GitHub, o GitHub.dev vai ser uma maneira mais fácil de trabalhar, né? Mais direta. Né? Mas se você não estiver trabalhando dentro do GitHub, você usa o vscode.dev. Né? E se quiser usar o vscode.dev e conectar com o GitHub, você pode também. Também dá para fazer. Tá? Mais uma instância do VS Code online você pode rodar é o Code Sandbox.io. É outro VS Code, porque o VS Code é uma ferramenta open source, é um editor open source. Então as pessoas vão lá no GitHub, pegam o código do VS Code, né, e alteram o código do VS Code para criar suas próprias ferramentas. Se não me engano, Carlos, aquela tua ferramenta que você estava construindo com Electron, tudo era um fork do VS Code, não era? Eu tenho a impressão que era. Eu não vou lembrar. Se o Carlos tiver aí, ele comenta. Mas eu acho que o Carlos tinha pego uma versão aí do VS Code para construir uma ferramenta para trabalhar com processing, né? Específica, né? E, de novo, é o mesmo VS Code, só que alterado para fazer outras coisas. Então, esse cara aqui, o Code Sandbox, ele é um ambiente de desenvolvimento inteiro online, né, que usa o VS Code como editor de código. Então, se eu criar aqui uma página nova, eu vou colocar aqui HTML5 ou JS Vanilla, né? JS Vanilla é JavaScript puro, né, sem nada, sem nenhum plugin, sem nenhuma biblioteca. Tá?
O que ele vai me abrir aqui? Ele vai me abrir uma versão do VS Code um pouco modificada, mas é o VS Code, né? E ele já vai me abrir um Live Server Preview aqui do lado para eu ver o resultado daquilo que eu estou programando. O que ele faz? Ele grava os códigos no servidor dele e não no seu computador. Então você trabalha num ambiente que grava todos os seus códigos na nuvem e ele roda os códigos que você gerar diretamente na nuvem, né? Testando, né? Uma coisa assim. Deixa eu colocar aqui. Console log boa noite do Code Sandbox. Aí, console aqui. Aqui, ó. Boa noite do Code Sandbox. Né? Então, eu estou programando em JavaScript, ou HTML também, se quiser. E eu tenho um console, aquele mesmo console que a gente tem no navegador, disponível aqui, e eu tenho a página, né, que vai para o navegador, que aparece para os usuários dentro do Code Sandbox, que é uma versão do VS Code. Tá? Outro ambiente que você não precisa instalar nada, e você pode simplesmente abrir uma conta aí e sair programando. Né? Além do Code Sandbox, e, né, aí a gente já sai do ambiente do VS Code, né? A gente tem um carinha aqui chamado Glitch, glitch.com. Deixa eu tirar esse aqui, deixa eu tirar outro aqui, para vocês verem, acompanharem bem. Ó, esse aqui é o Glitch. Ele é um ambiente meio, como é que eu posso dizer? Ele é meio hipster. Eu acho que o bom termo seria esse. Ele é um ambiente de desenvolvimento hipster. Se eu pudesse qualificar ele. Ele é todo cheio de maluquice, com umas coisas diferentonas, bonitinho e tal. Mas, basicamente, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa. Ele é um editor de código com um ambiente onde você pode testar e ver o teu código construir. Então, você cria uma conta nele, você vem aqui em novo projeto, né? E ele te permite colocar, por exemplo, um site novo, né? Criar um ambiente para desenvolver um site, criar um ambiente para desenvolver código JavaScript para Node online, para você trabalhar com React diretamente dele, né? Então, assim, você tem várias possibilidades aqui, tem muitas outras além dessas, né? Mas eu, quero fazer aqui um website, né? Aí ele vai me abrir aqui todo o ambiente de editor de código e um ambiente de testes para você ver os resultados daquilo que você faz dentro da nuvem deles. O Glitch, ele assim, ele parece engraçadinho tá vendo? Ele vem todo bonitinho, cheio de umas coisas bonitinhas e tal, né? Ele parece assim uma coisa meio mambembe, talvez, né? Meio, tá bom, é meio solto, né? Mas ele é extremamente poderoso, extremamente poderoso. Esse ambiente, inclusive, você tem acesso a uma máquina virtual deles, com um terminal, que você pode usar a linha de comando dentro do computador deles, né? É extremamente poderoso. O negócio ele parece uma coisa meio, né, meio solta, mas ele é punk mesmo, é um ambiente robusto mesmo para desenvolvimento, né? E aí ele vai permitir que vocês construam também o código aqui, né? Construam o que vocês quiserem. Aqui é o README, né? Mas eu posso abrir aqui e construir um index HTML, um script JS, alguma coisa assim, e sair escrevendo o meu código, né? Alterar o código e rodar ele, né? Recarregar, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, eu não quero Hello World, assim, Processing, aqui se bem que aqui é só o title, né? Deixa eu pegar, acho que é um H1 da vida, que deve ter em algum momento aqui. Aqui, ó, é o H1, ele mesmo. Aqui, ó. Olá, gente. Né? Eu venho aqui e recarrego. Então, está aqui minha solução para web. Né? Se você trabalhar com React, alguma coisa, pode até ser que ele ajude a construir aplicativo mobile. Né? Mas é um ambiente também com tudo, ó, com arquivos, você armazena os seus arquivos nele, no ambiente dele, você tem terminal, você tem tudo para você conseguir desenvolver sem instalar nada, absolutamente nada, no seu computador localmente. Sem que você se preocupe com absolutamente nada de software instalado para
para rodar coisas, tá? Outro lugar que dá para a gente rodar JavaScript, desenvolver em JavaScript, e esse também é bem tranquilo para a gente, né? É o Open Processing. Vamos colocar aqui o Open Processing. Também não precisa instalar nada. Então, você vai lá, o Open Processing nem precisa que você crie uma conta. Se você não tiver uma conta no Open Processing, você pode trabalhar com ele normalmente, né? Nem ter a conta é necessária. Então, você vem aqui em Create Scratch, no Open Processing, ele vai abrir o ambiente de desenvolvimento dele, né? Já faz um tempo, né, que o pessoal lá, o Sinan e o pessoal lá do Open Processing, implementaram nele não só a possibilidade de você trabalhar com o Processing original e o P5, mas também para você trabalhar com HTML, CSS e JavaScript. Então, você mexe aqui no editorzinho deles e coloca HTML, CSS e JS, e aí você passa a ter acesso à programação JavaScript dentro do Open Processing. Então, sei lá, eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, ó, document write. Boa noite, pessoal. Isso aqui é JavaScript. E roda. Boa noite, pessoal. Aqui. Então, você está desenvolvendo JavaScript dentro do Open Processing normalmente, sem nenhum problema. Até porque o P5 é JavaScript. Quando você está escrevendo o código P5, você está escrevendo código JavaScript. O P5 é meramente uma biblioteca implementada aí no teu contexto. Só isso. Ele é só mais alguma coisa acrescentada ao JavaScript. Tá? Mas a programação, em fato, é JavaScript. Né? E eu acho que, assim, para a gente fechar essa possibilidade dos ambientes de programação que a gente pode ter disponíveis para trabalhar, um que eu gosto muito, mas que não é muito convencional. Aí é uma questão de... Não é um mecanismo de programação convencional. É o Observable. Né? O Observable, gente, esse cara aqui... Deixa eu fechar aqui a janela no fundo para não confundir muito. Esse aqui é o Observable, né? No ano passado, eu e o Cláudio Esperança, a gente fez um workshop sobre o Observable. E está gravado, está disponível lá no Processing Brasil, esse workshop, né? O Observable, ele trabalha com JavaScript. A linguagem de programação que você programa aqui é JavaScript. Então, tudo que você construir com JavaScript, né? Sei lá, por exemplo. Opa. Né? Testando, igual a function, a, return, a. Aí eu venho aqui e falo, testando, boa noite, pessoal. Então, é JavaScript, eu estou programando em JavaScript. A questão aqui é que o Observable, ele é um ambiente que a gente chama de programação literária, né? Literacy Programming. Ele mistura código de programação com vídeo, com texto, com explicações, com um monte de coisas. Você pode vir aqui e colocar um vídeo do YouTube no meio do teu código. Tá? Você pode escrever texto com marcação Markdown. Então, ele mistura muitas coisas no meio do código. É um paradigma de programação que acha que a programação não deveria ser um código escrito num lugar que roda. Deveria ser um documento com explicações, testes, né, exemplos, casos, discussões no meio do código, né, de uma maneira que a gente escreva um código, mas discuta o código, converse sobre o código, mostre coisas, faça experimentos dentro da própria codificação. Né. Isso... Quem usa Python e quem programa em Python, há muito tempo atrás já existe o Jupyter Notebooks, que é a mesma coisa que o Observable, é Literacy Programming, só que em Python. E o Google lançou o Google Colaboratory, o Colab, que também é o ambiente onde você desenvolve notebooks como esse, programação literária, com Python, na nuvem. Né? Porque o Jupyter você instala no seu computador. Ele é esse tipo de programação, mas você instala ele no seu computador e você usa ele localmente. Né? O Observable é online. E o Colab do Google
online também, que nem o Observable, só que usando Python, não JavaScript. Então, para quem trabalha e está interessado em Python, que é outra linguagem incrível, isso que vocês estão vendo aqui no Observable, vocês têm acesso usando o Google Colaboratório, o Colab, né? Ele vai funcionar de uma maneira muito parecida. Se não me falha a memória, o Calegas, Felipe Calegari, vai fazer aquela oficina de inteligência artificial, de uso de construção de imagens com inteligência artificial. Se não me falha a memória, ele vai trabalhar com o Colab. Ele vai mostrar algumas coisas funcionando dentro do Colab, né? Porque é isso, para quem está aprendendo a programar, né? E quem está fazendo alguma coisa que é legal documentar, que é legal construir de uma maneira, né, com explicações, com raciocínio demonstrado, usar essas ferramentas, esses ambientes de programação literária, ele é muito mais interessante, assim, ele enriquece muito o código, não é só código. Tem umas outras coisas ali para ajudar, para conseguir explicar, né, para entender o raciocínio, né. Então pode ser um ambiente muito legal. Agora, ele não é muito convencional. Quem está muito acostumado a programar, chega nesses ambientes e acha a coisa muito estranha, né? Nossa, isso é muito estranho, né? Porque é uma maneira diferente de programar. Eu gosto muito, mas o povo não, assim, acho que de fato não é convencional. Definitivamente a programação literária ela não é um ambiente muito convencional de programação, tá? Gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu estou falando e, gente, vocês me interrompam, porque eu não paro de falar, tá? Eu vou falar até amanhã, às 9 horas da manhã, o próximo, o próximo dia de evento. Se alguém quiser me interromper, quiser perguntar alguma coisa, quiser ter alguma dúvida, fale aí. Podem abrir os microfones e falar, tá? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos seguir. Então... tá. Gente, tem uma ficha de presença que foi colocada no chat aí. Então, quem quiser certificado de ter participado e coisas do gênero, preenche lá para a gente ter os dados depois para gerar esses certificados para vocês, tá? É bom colocar, tá bom? Bom, vamos lá. Então, vou abrir aqui. Eu acho que para facilitar o processo, eu vou trabalhar com o meu Visual Studio Code mesmo, para mostrar os primeiros passos aqui para vocês, e vou abrir aqui uma janela do navegador em paralelo para a gente conseguir... Deixa eu pegar aqui... Porra, Noia, não, vai fazendo aí o que tu tá fazendo. Uma coisa que colocaram aqui no chat, foi uma piada, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, viu? Sim. É importante depois que você se programe para fazer um workshop de customização do VS Code. Pode ser útil. É uma arte. Customizar as ferramentas que você usa é uma verdadeira arte. Não vale só para o VS Code, não, tá? A gente tem que estar confortável com as ferramentas de trabalho, né? Então, assim, você, de fato, ajustar a tua ferramenta de trabalho para aquilo que você precisa, para que ela trabalhe para você, é um dos grandes segredos para a gente conseguir trabalhar bem, né? E aí a grande dificuldade, que alguém que vai trabalhar em algum lugar, e aí tem um jeito específico da empresa, ou do seu para trabalhar, e aí você fala, não, eu tenho o meu jeito, né? Porque você tem tudo já acertadinho, resolvido para trabalhar de uma maneira e você tem que se adaptar à maneira dos outros. É difícil. Mas a customização do VS Code, ela é extremamente, tem muita coisa, porque o VS Code é um monstro, né, gente? Ele é uma ferramenta que tem coisa que não acaba mais, assim, é muito punk, né? Vai desde a configuração dos atalhos que você usa até as cores, né? Até as cores dos plugins, né? Então, por exemplo, eu migrei do Sublime Text para o VS Code. Eu usava o Sublime Text há muitos anos atrás, né? Eu sempre usei o Sublime. Até uma hora que a gente começou a perceber que o Sublime estava ficando para trás e o VS Code era mais interessante.
Quando eu migrei para o VS Code, uma das primeiras coisas que o VS Code perguntou na época, porque eles estavam pegando muita gente que vinha do Sublime, era, assim que eu instalei, ele perguntou, você quer usar os atalhos do Sublime? Eu falei, opa, quero sim. Por quê? Porque eu já tinha todos esses atalhos estabelecidos e já nos meus esquemas, e eu não queria aprender tudo de novo. Então, para mim, era muito mais conveniente, né, já migrar e usar o que eu trabalhava no Sublime. Então, por exemplo, eu nem sei dizer para vocês qual é o atalho nativo do VS Code que abre a paleta de comandos do VS Code. Para quem nunca viu o VS Code, o VS Code tem uma coisa que é muito legal, né? Que ele copiou do Sublime. Vamos ser honestos, ele copiou do Sublime. Que você não usa os menus, você não usa esse carinha aqui, você não usa isso. Você usa uma paleta de comandos dele, que é esse cara aqui, que você usa um atalho e você escreve o que você precisa, salvar, save, né? Então ele vai te mostrar aqui, você clica. Ou eu quero abrir o Live Server, eu quero mudar a cor, né? Então, color, eu quero mudar a cor do meu VS Code. Então eu venho aqui e ele vai me mostrar todos os temas que eu tenho aqui instalados de plugin, né? Para mudar aí a minha configuração, as cores que me são agradáveis ou não. Tal. Então, a paleta, né, eu nem sei qual é o comando que vem nativo no VS Code. Eu uso do Sublime, que é o Ctrl+Shift+P, porque eu já configurei, ele mesmo fez para mim, já configurou os atalhos de teclado para serem exatamente os atalhos que eu usava antes junto ao Sublime. Né? Então, isso daí é importante, né? Porque se você tiver que reaprender atalhos para acessar coisas, né, e fazer coisas acontecerem na tua ferramenta de trabalho, isso vai ser muito trabalhoso. Isso vai ser um esforço cognitivo aí burro, né? Um esforço burro, né? Você tem que reaprender a mesma coisa que você fazia com o outro. Então, customizar mesmo as ferramentas é uma coisa mais importante do que parece, sabe? Ele é realmente É, se eu tivesse aí junto, eu ia te dar um abraço, porque ia acabar de salvar uma vida aqui. Que eu tô usando essa desgraça tem 2 anos e não sabia abrir essa paleta, não. Pois é, pois é. É a coisa mais importante do VS Code é a paleta, porque tudo que você precisa você vai colocar ali, né? Qualquer coisa que você precisa, você vai achar ali, e não no menu, né? Você vai usar esse shortcut, seja qual for, esteja configurado no seu VS Code, né? E vai procurar a instrução que você precisa ali para rodar um O plugin. padrão é Shift Command P. Tô no Mac, né? Shift Ctrl P. Então é o mesmo, então, é o mesmo do Sublime. Eu nem sabia se era o mesmo, mas é o mesmo. É isso mesmo, tem que usar esses caras aí, né? E aí, claro, vai instalando os plugins, né? Os plugins que são interessantes para você ter, né? Instalado, né? Buscando eles, instalando, e aí você vai ter todo um conjunto de ferramentas que... Ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho um plugin aqui chamado Workspaces. Ele não é nativo, né? Para que ele serve? Para você separar os teus projetos, né, e acessar todo o conjunto de arquivos dos teus projetos e acessar isso direto da barra aqui dele, né? Isso é super importante, pelo menos para mim né? Pode ter gente que não precisa, mas para mim precisa. Os meus projetos todos, as coisas que eu trabalho, estarem organizados em workspaces separados, né? Se não tivesse isso, eu ficava louco para achar os arquivos, porque assim, todos eles têm o mesmo nome, né? Então, eu vou construir lá um site, por exemplo. Os meus arquivos são todos chamados index.html. Eu não vou conseguir achar o meu programa procurando pelo nome do arquivo, né? Então, assim, você ter um negócio desse instalado vai facilitar a tua vida, né? Então, achar os plugins bons, as coisas bacanas para você facilitar o teu trabalho aí é importante, né? Mas vamos lá. Então, como é que a gente vai... Vamos começar aqui com mão na massa, propriamente dito. Vamos fazer alguma coisa mão na massa para entender como que a gente programa com JavaScript, quais são os elementos do JavaScript, tá? Primeira coisa que a gente vai entender, eu estou trabalhando, então, com um contexto, né, com o environment, com o runtime environment, que é o navegador. Se eu estivesse trabalhando com Node, com construção de uma ferramenta para Node, para rodar no computador localmente como software, eu ia fazer outra coisa. Se eu estivesse trabalhando com o Unity 3D, eu ia trabalhar de outra maneira, né? Então, cada contexto que a gente trabalha, né,
com a linguagem JavaScript, ela tem as suas características e você tem que construir o código para aquele contexto. Tá? O código, a estrutura sintática do código, a maneira que você trabalhou o código é sempre a mesma. Mas o que você vai fazer com o código vai ser muito diferente para cada contexto, para cada situação. Né? E quando a gente está trabalhando no navegador, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o documento do navegador é o documento HTML. O JavaScript ele roda dentro do HTML. Então, você vai ter um documento HTML e você vai colocar código JavaScript dentro desse documento HTML. Você pode criar o seu código JavaScript num arquivo separado e carregar esse arquivo separado dentro do HTML, mas você sempre vai precisar do HTML para rodar o JavaScript lá. Tá? Então, para facilitar a minha vida, eu já vou escrever direto no HTML, para não ter que ficar linkando coisas, para ter que ficar criando coisas. Então, como é que a gente constrói o nosso código JavaScript, né, dentro de um código HTML? O código HTML ele usa tags, ele abre e fecha tags. Então, por exemplo, um título, né, ou um parágrafo, por exemplo. Se colocar um parágrafo na tela do teu navegador, como é que você faz? Você abre a tag P, que é esse cara aqui, uma tag é marcada assim, deixa eu ampliar aqui um pouquinho o tamanho do texto para vocês enxergarem bem. Isso aqui é uma tag, ó. É maior e menor com a instrução, nesse caso P de parágrafo, é uma tag do HTML. E essa tag ela começa aqui e ela termina com um fechamento /P para vocês. Né? Então, tudo que você abre no HTML, você fecha em algum momento. Né? Se você vai colocar, por exemplo, um link, né, no teu código HTML, a alguma coisa, href, alguma coisa que é o link, provavelmente dito, por exemplo, https, www.processing.org, né? Esse é o endereço, e aí você vai colocar processing. Né? Então, isso aqui é um link. O conteúdo que vai aparecer dentro do link, escrito processing, está dentro da tag A. A tag A começa aqui, com isso daqui, com esses sinais de maior e menor, e ela termina aqui, certo? E todo o conteúdo que tiver dentro dela, inclusive tags, outras tags dentro de tags, são parte dela. Então, isso daqui, ó, só para a gente salvar e ver, então, salvei esse código, é o teste.html, ó, esse cara aqui, dele, teste.html, vou jogar ele para o meu navegador. Joguei para o meu navegador. Está aqui, ó. É um link, ó. Criei um link. Né? Mas isso aqui é meramente HTML. Nada além de HTML. Código HTML puro. Tá? Eu não estou trabalhando com JavaScript ainda aqui. Eu estou trabalhando exclusivamente com HTML. E como é que eu coloco o código JavaScript aqui? Como é que eu crio uns códigos JavaScript aí dentro do HTML? Então, você vai usar uma tag chamada script. Opa, desculpa, gente. Tudo que você colocar dentro dessa tag, e podem ter várias delas num documento HTML, tá? Não é uma só. Você pode colocar quantas vezes você quiser isso ao longo do teu documento HTML. Tudo que você colocar aí dentro da tag script é JavaScript. Então, aí você está programando em JavaScript. Se você, por exemplo, quiser carregar um código em JavaScript de outro arquivo separado, você vai colocar script src meu arquivo .js, por exemplo. Tá? E aí você, em vez de escrever o teu código aqui, você vai carregar o teu código de um arquivo externo. Funciona. Para organizar é muito melhor, inclusive. Né? Você organiza muito mais facilmente escrevendo o teu código JavaScript separado, num arquivo separado, para não misturar as coisas, senão fica tudo uma grande bagunça. Né? Mas, assim, para facilitar a nossa vida agora, nesse momento, em vez de ficar trabalhando com 5 arquivos separados, né, eu vou simplesmente escrever meu código diretamente aqui na tag script. Tá? Então, vamos lá. Document.write, que é uma instrução de JavaScript que só funciona no navegador, que é própria do navegador, né, para escrever alguma coisa na tela do navegador. Então, document.write, isso foi construído em JavaScript. Bom, tá? Vou salvar. Depois que eu salvo, eu tenho que recarregar o arquivo. Então, eu poderia
arrastar de novo o meu arquivo JavaScript para dentro do navegador. Mas como ele já está aqui, é só recarrego ele aqui. Só dou um reload na página e ele aparece, certo? Porque já é esse arquivo que eu estou trabalhando aqui. Mas se não for, você simplesmente arrasta o arquivo de novo para o navegador e pronto. Tá? Então, isso daqui foi construído, esse trecho aqui foi construído, escrito no meu navegador por programação JavaScript, não é código HTML. Né? Detalhe, tá? Quando você usa essa instrução document write, o que você está escrevendo não é texto, é código HTML. Então, eu poderia escrever aqui um link, se eu quisesse. Né? Então, eu poderia vir aqui, href alguma coisa, XPTO, um site qualquer, por exemplo, https www.pcd.encontrosdigitais, tá certo? digitais.com.br, certo? Tá aqui, peraí, pronto. Site do PCD, /a. Isso aqui é um código HTML. O document write, na verdade, ele escreve código HTML. Ou seja, eu estou usando programação JavaScript para escrever programação HTML no documento HTML. Isso dá nó no cérebro, porque isso é o que gera toda a confusão, né? E não sei se quem estava presente na nossa abertura, eu falei, né? Desculpa, aqui no começo eu falei. JavaScript é uma linguagem traiçoeira. Por quê? Porque ela é tão flexível, ela faz coisas tão absurdas, né? Você usa JavaScript para escrever outro código de programação, né? E aí isso começa a dar umas meleca, porque, né, para você escrever um código, que escreve outro código, que escreve outro código, aí isso vai virando uma coisa sem fim, né? E aí não tem limite, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o JavaScript, porque ele pode virar uma coisa muito louca, né? E permite mesmo. Eu estava até comentando com o pessoal no grupo lá do Telegram, né? E tem uma instrução no JavaScript chamada eval. Esse cara aqui, eval, você manda para ele um texto, códigos de JavaScript, para essa função rodar o código que você escreveu. Então, se você escrever um texto e colocar código JavaScript no texto, e mandar esse texto para a eval, ela vai rodar o código JavaScript no meio do texto. Ou seja, para isso virar uma coisa até perigosa, né, é muito fácil, né, porque a linguagem de programação é permissiva, ela permite tudo isso. Tá? Aí você vai me falar, mas, Guilherme, pelo amor de Deus, para que eu vou escrever um link? Para que eu vou escrever um link com JavaScript se eu posso fazer isso com HTML? Né? Para que eu vou fazer isso aqui trabalho é meio absurdo, né? É desnecessário. Né? Bom, se for um link, tudo bem. Se você vai escrever um link, escreve em HTML mesmo, vai ser mais fácil. Mas e se forem 1000 links? Você vai escrever um por um no teu código HTML? Com a programação, fazer isso fica muito mais fácil. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero escrever 1000 links, um para cada foto. Tenho 1000 fotos no meu servidor e eu quero criar um link para cada uma dessas fotos. Então, aí eu vou usar um loop. O que é um loop em programação? É alguma coisa que vai acontecer várias vezes. Várias vezes. Quantas vezes? Quantas eu quiser. 1000, 10.000, 1 milhão, quantas eu quiser. Né? Se eu fizer 1 milhão de vezes, vai ficar meio lento, mas dá para fazer. Né? Então, o loop na programação, em qualquer linguagem, loop é uma coisa que existe em qualquer linguagem de programação, 100% delas. Tá? Todas elas têm. Então, o loop permite que eu repita um procedimento várias vezes ao longo do meu código. Então, como é que eu faço um loop em JavaScript? É com a instrução for. For alguma coisa, eu já vou explicar o que é essa alguma coisa, abro essas chaves e tudo que estiver dentro dessas chaves ele vai repetir diversas vezes. Muito cuidado com loops. Os loops são os grandes responsáveis por fazer os nossos computadores travarem. Por quê? Porque se o loop não tiver fim, se ele for infinito, enquanto o loop não terminar, o processador não libera o computador para o usuário. Então, se eu colocar um loop que vai rodar 1000 vezes, enquanto ele não terminar as 1000 vezes, ele não passa para a próxima linha. Se eu colocar 1 milhão de vezes, enquanto ele não terminar as 1 milhão de vezes, ele não passa para a próxima linha. E se por acaso eu criar um loop infinito, ele não vai parar e meu computador vai ficar travado. Eu vou ter que desligar o computador para poder voltar a usar o computador. Então, a preocupação quando a gente faz um loop é sempre da gente não criar um loop infinito. Tem que tomar muito cuidado.
Tá? Então, qualquer que seja a instrução que eu vá colocar aqui dentro, ela vai ser repetida diversas vezes. Quantas vezes? Como eu defino isso? Então, dentro aqui dos parênteses do for, eu vou estabelecer as regras dessa repetição. Como é que a gente faz isso? A gente cria uma variável, a próxima coisa que eu vou falar para vocês é uma variável, tá? Eu vou criar uma variável chamada i, e vou falar que o valor inicial dessa variável é 0. Ponto e vírgula. Eu vou estabelecer uma condição que, enquanto essa condição for verdadeira, esse loop vai continuar funcionando. Então, i menor que 1000. Enquanto o i for menor que 1000, este loop vai continuar funcionando. Ele vai continuar rodando. E o que vai acontecer a cada término de uma rodada desse loop, que a gente chama de iteração? A cada término desse loop, do que está aí dentro desse loop, o valor de i vai ser igual ao que ele era mais 1. Ou seja, o i vai começar com 0, depois ele vai ser 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3, depois ele vai ser 4. Quando ele chegar em 999, vai ser a última vez que ele vai rodar, porque a hora que ele virar 1000, a condição que eu estabeleci aqui não é mais válida. 999 é menor que 1000. 1000 é igual a 1000, não é menor que 1000. Ou seja, ele para de funcionar e libera o código para ir para a próxima linha que eu estabeleci aqui embaixo. Então, tudo que eu colocar aqui dentro desses parênteses, isso aqui vai rodar 1000 vezes. E o que eu quero rodar 1000 vezes? Por exemplo, eu quero colocar aqui document write, certo? Com os parênteses. E aí eu vou colocar aqui a href alguma coisa, né? E vou colocar aqui meu link. Então eu estou criando um link. Eu vou colocar um BR. BR é para pular linha em HTML, tá? O HTML para pular linha é BR. Então eu vou criar 1000 links. 1000 links, um atrás do outro, no meu documento, um embaixo do outro, né? E aí, vou linkar aonde? Para quem? Como? Né? E o que eu vou colocar? Então, eu vou colocar aqui imagem, e eu quero que cada um desses links apareça assim: imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5, imagem 999. Como é que eu faço isso? Eu não tenho esse cara aqui, o i, que ele vai de 0 até 999. Não é ele que vai mudar ao longo de cada voltinha, de cada iteração do meu loop. Então, eu vou usar ele, exatamente ele, para fazer esse valor mudar no que está escrito no link. Como é que eu faço isso? Tudo que a gente está escrevendo aqui no document write está vindo entre aspas, certo? Aspas significa que isso aí é um texto literal. Então, o que está escrito dentro das aspas é literalmente isso que está aí. O que eu quero colocar agora não é um texto literal, é uma referência ao valor de i. Eu quero que o valor de i apareça aí no meio. Então, se eu simplesmente colocar i aqui, i, vai aparecer imagem i, imagem i, imagem i, imagem i, imagem i, 1000 vezes. Eu não quero imagem i, eu quero imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, por aí vai. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar isso aqui do texto literal. Eu tenho que fechar o texto literal com as aspas. Fechei o texto literal aqui e vou somar ao texto o valor de i. E aí eu vou fechar, abrir de novo as aspas e colocar, ó, aqui, aliás, diga-se, aqui, né? Eu fiz bobagem, desculpa, gente. Imagem, né? E o valor de i é 0, 1, 2, 3, 4, 5, o que quer que seja. E aqui depois, ó, para fechar o barra A, para fechar o HTML barra A e o BR, certo? Então, o que ele vai escrever em cada linha aqui? Ele vai escrever um href e vai transformar em link, né? A palavra imagem e o valor de i, certo? Então, aqui eu vou colocar só qualquer coisa, não vou colocar nenhum link aqui. Vou colocar essa cadeia. Vou salvar e vou rodar aqui, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai gerar no meu código 1000 links, cada um com imagem e o número atribuído aí.
no que está escrito. Então, vamos lá. O que é uma variável? Eu usei uma variável, eu usei um loop aqui para vocês verem, né? Mas eu não expliquei o que é uma variável. Tá? Então, vamos explicar o que é uma variável. As variáveis são coisas que vocês criam na programação. Para quem nunca programou, são elementos que você que cria na programação para armazenar valores. E o nome já diz, né? Esses valores variam. Eles podem variar. Eles podem ser os mesmos, mas eles podem variar, né? Ou seja, eu atribuo a uma variável um valor e posso mudar esse valor se eu quiser. E eu uso no meu código, eu uso no meu programa este valor quando eu quiser usar essa variável. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui e falar o seguinte, ó, let nome. Então, o let é para falar o seguinte, ó, eu estou declarando uma variável. Tá? E o nome essa variável chama-se nome. Então, let nome é igual a Guilherme. Essa variável aqui guarda este valor. Então, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó, document.write nome. Estão reparando que não tem aspas? Se eu colocasse aspas, nome, ele ia escrever literalmente nome. Como eu estou colocando sem aspas, eu estou colocando no meu documento HTML o valor da variável nome, que por enquanto é Guilherme. Então eu venho aqui, vou salvar e vou recarregar aqui o meu documento. Aqui, ó, Guilherme. Certo? Se eu por acaso virar e mudar o valor de nome, nome é igual a Ricardo. O que vai acontecer? Ele vai escrever Ricardo aqui, não Guilherme. Por quê? Porque nome foi declarado como Guilherme. Neste ponto do meu programa, ele mudou para Ricardo. E a hora que eu mandei escrever alguma coisa lá, o valor de nome era Ricardo. Se eu virar aqui e falar nome igual a João e mandar outro document.write nome, aí ele vai escrever primeiro Ricardo e depois João. Vamos ver o resultado. Aqui, ó. Ricardo e João. Ou seja, a variável nome que eu criei, eu posso criar quantas variáveis eu quiser, eu posso mudar os valores dessas variáveis quantas vezes eu quiser. A variável que eu criei, ela serve para guardar um dado, para guardar uma informação, certo? Para que eu use essa informação em algum lugar no meu programa, quando eu quiser também. Então, aqui, quando a gente criou o loop, a gente criou uma variável chamada i, que é a variável que guarda em que ponto das iterações do loop, né, eu estou. Estou no loop 1, estou no loop 2, estou no loop 3, no loop 4, loop 5, loop 6, loop 7, por aí vai. Ela guarda este valor, né? E a partir do momento que eu tenho este valor armazenado, eu posso estabelecer condições no loop para dizer quanto que ela vai rodar, quando ela vai parar e o que acontece com ela. O valor dela vai ser somado de um em um, né, a cada voltinha que eu der nesse loop. Ou seja, eu estou mudando o valor de uma variável a cada vez que isso acontece. Então, as variáveis elas servem justamente para fazer exatamente isso. Para a gente controlar coisas, para a gente ter dados, para a gente apresentar informação. Então, numa coisa mais avançada, eu capturo um dado de uma planilha, de um banco de dados, e eu uso esse dado e apresento esse dado num loop, por exemplo. Tá? Então, eu vou lá e coloco lá, ó, pega um conjunto de dados e apresenta o valor que está na coluna 5 junto com isso daqui, fala que são tantas pessoas, depois pega o valor da coluna 18, coloca na variável e joga aqui, e apresenta e mostra ali na página este valor. Então, as variáveis elas guardam essas informações que a gente usa e manipula. A variável serve para a gente manipular as coisas, né? Então, se eu virar aqui, então, a variável i, ela guarda um valor numérico, um número. A variável nome, ela guarda um valor textual, certo? Como é que eu sei que ele é textual? Porque ele está entre aspas. As linguagens de programação, as convencionais ou as tradicionais, quando você cria uma variável, você tem que dizer qual é o tipo de dado que essa variável vai guardar.
Então, se você pegar o processing exige que você diga qual é o tipo de dado que essa variável vai guardar. No processing, quando você cria uma variável para guardar texto, você tem que falar string, nome, igual a João. Quando você cria uma variável numérica, você fala float, ou você fala int, i é igual a 0. Né? Então, você tem que informar para o processing qual é o tipo de dado que essa variável vai guardar. E no processing original, é meramente este tipo de dado que essa variável vai guardar, e nenhum outro tipo de dado. Então, você não pode pegar uma variável que guarda texto e fazer com que ela guarde número. Você não pode pegar uma variável que guarda número e colocar um texto lá. Só que no JavaScript você pode. Então, se eu vier aqui e falar que nome é igual a 15.3, não tem aspas. Certo? Vou colocar aqui document write nome, ele vai escrever o número. 15.3. Aqui, ó. Se eu virar e falar o seguinte, nome é igual a nome vezes 10, estou multiplicando por 10 o valor dele. É o que ele era multiplicado por 10. E document write nome de novo, ele vai aparecer 15.3 e depois 153. Estão vendo? Ou seja, eu manipulo esses dados. Se eu virar aqui depois e falar nome é igual a Marcelo, document write nome, ele volta a ser um texto. Aí. E se eu virar aqui e falar nome é igual a nome mais da Silva, e colocar aqui document write, o Marcelo virou Marcelo da Silva. Estão entendendo? Então você soma texto ao que havia texto. Aqui chama de concatenar texto. Tá? Então, isso daqui, gente, a variável e a inclusão dos valores dessas variáveis dentro do meu contexto, né, que nesse caso é o código HTML, é o que você vai fazer basicamente com programação o tempo inteiro. Então vamos lá, só para a gente tentar entender alguma coisa. Então, se eu quiser, por exemplo, criar gráficos, imagens com JavaScript, bom, o primeiro caminho, né, claro, né, vai ser você carregar a biblioteca P5 e trabalhar em cima do P5, com variáveis, com coordenadas, né, com linha, retângulo, o que você quiser. Mas se eu quiser, por exemplo, trabalhar com gráficos vetoriais, vetor, né, eu posso escrever um código SVG aqui. Como assim? Ó, vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui. Ó. Vou apagar tudo isso aqui. Vou vir aqui e falar o seguinte. Let my SVG é igual. E o SVG é um código HTML. Então, SVG, opa, é uma tag HTML. Viewbox igual a 0, 0, 500, 400, 400. Aqui. Aliás, widget igual a 500, height igual a 500, viewbox, isso daqui. Está aqui. Criei uma tag, né, um texto, só um texto. Não é tag de nada, é só meramente um texto, é literalmente um texto. Vou colocar aí dentro o seguinte, ó, mySVG é igual a mySVG mais rect x igual a 10, y igual a 30, widget igual a 200, height igual a 100. Fill é igual 000000, é a cor em RGB. Aqui. E depois eu vou fazer o seguinte, my
SVG é igual a mySVG mais barra SVG. A minha variável mySVG foi aumentando, eu fui colocando mais coisa nela, ela foi crescendo. E o que eu tenho aí, como conteúdo, como valor dessa variável? Um código HTML que cria uma imagem em SVG para eu colocar no meu documento. Como é que eu coloco no meu documento? Document write my SVG. Vamos ver se eu não fiz nenhuma bobagem aqui na hora de escrever o meu código. Aí, ó. Criou um quadrado. Se eu quiser criar uma linha, por exemplo, para a gente fechar isso aqui agora, né? Se eu quiser criar várias linhas, por exemplo, em vez de fazer um retângulo, for let x é igual a 0, x menor que 400, x é igual a x mais 10. 10 em 10. MySVG é igual a MySVG mais line x1, acho que é x1, se eu não estiver errado. x1 é igual, fecho o literal, ó, mais o valor de x, o valor da variável x está no loop, y1 é igual a 0, x2 é igual a 0, y2 é igual a 400. Fio, stroke, no caso, linha stroke, 00, 00, 00. Aqui. Eu acho que é isso. Se eu não tiver errado... Opa, o que eu fiz aqui de errado? Se eu não tiver errado... Então, o que ele vai fazer? Ele vai construir várias linhas, usando o valor de x como um balizador, né, para cada uma das linhas novas. Se eu não escrevi nada errado, posso ter escrito? Não escrevi? Tá aí. Tudo bem? Deu para entender, mais ou menos, como trabalhar com JavaScript, como começar a programar com JavaScript? Facilitou um pouco a vida? Sim, não? Dúvida, gente? Questões, perguntas? Dá para a gente começar? Dá para vocês começarem? Dá para quebrar o gelo? Dá para tirar da frente barreiras e dificuldades? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Não? Hanoi, eu acho que seria legal indicar também como que a gente pode continuar esse estudo. Ótimo. Boa, Carlos. Vamos lá. Gente, ó, querem uma boa dica para aprender JavaScript? Usem o Grasshopper. O Grasshopper tem para celular e funciona na web. Para Android e iOS. Ele começa bem bobinho, bem simplesinho, parece até coisa de criança, mas ele vai ficando super complexo e ele vai ensinando tudo o que vocês precisam aprender para trabalhar com JavaScript. É muito bom mesmo. É uma plataforma, uma ferramenta de aprendizado de JavaScript, né? Existem outros cursos, se vocês pegarem também no YouTube, vocês vão encontrar um monte de vídeo de gente explicando JavaScript. Tem eu não vou lembrar o nome dele. O próprio nossa, me fugiu o nome do nosso colega lá do New York University, do Coding Train, como é que é o nome Schiffman. O Daniel Schiffman, né? O próprio Daniel Schiffman, vocês vão encontrar um monte de vídeo dele mostrando como trabalhar com JavaScript, né, com P5, né? E ele tem vídeo de JavaScript puro mesmo, né? Vocês vão encontrar um monte de coisa dele, é muito bom, né? O Daniel é muito bom, né? É em inglês, infelizmente é em inglês, né? Mas quem não tem o tradutor do Google ali do YouTube, não é muito bom, mas dá para entender alguma coisa. Mas pelos exemplos e pelo que ele mostra, dá para a gente entender alguma coisinha. É um outro
caminho muito bom também para a gente conseguir entrar e trabalhar nisso, tá? Então, baixem no celular ou entrem no site do Grasshopper, né, que é do Google, o Grasshopper, para experimentar, testar e ver. Bem legal, é bem feito mesmo. Vai ajudar vocês a entenderem. Porque a gente não falou de praticamente nada, gente. A gente só falou de variável. Tem função, tem array, tem objeto, tem um monte de coisa em JavaScript para se entender e programar, que não são só elementos do JavaScript, todas as linguagens têm, né? Esse momento aqui é só para a gente conseguir abrir o caminho, né? Abrir a porteira para vocês seguirem aí na estrada para trabalhar com JavaScript. Tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que tenha, né, tirado essas barreiras iniciais aí, e que quem está querendo começar a programar com JavaScript possa conseguir fazer isso com mais facilidade. Quem está vindo do Processing já conhece, consiga entender, né, as diferenças, né, e fazer a migração. Tá? E espero que isso tenha ajudado vocês. Tá legal? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, fale aí. Não, eu começo já agradecendo, porque assim, meu passado me condena, né? Minha origem é o que hoje o povo chama de front-end. Lá no passado não tinha esse nome, não. Aí, meu passado é tão negro que até front page, antes do Dreamweaver, eu cheguei a usar, antes o Hotdog. A gente usou. A gente Pois usou. é, aquelas coisas. Aí, depois de muito tempo, eu fui pro Flash e no ActionScript 2 eu tava miséria. Mas aí chegou um tal de orientação a objeto que eu me perdi completamente no meio do caminho e disse, vamos se lascar tudinho, não quero saber mais disso da minha vida não. E larguei qualquer coisa que fosse de programação. Aí, agora de 6 horas da noite eu entrei de férias, né? Aí coincidiu, tô fazendo nada, vou ver se eu lembro do meu passado. Olha, o JavaScript ele é muito parecido com o ActionScript. Os dois usam o padrão ECMA, né? Então, quem já programou com ActionScript vai se sentir muito à vontade para trabalhar com JavaScript. Não é igual, mas é muito parecido. É, tem o mesmo cheiro. A mesma coisa da orientação a objetos, o JavaScript também tem, né? Ele também tem essas coisas. Por exemplo, você vê console log, console.log. Na verdade, console é um objeto. E ele tem uma função dentro dele chamada log, que é para escrever na saída do console, e você está acessando o objeto console e rodando uma função dele. Tá? O JavaScript tem. Só que o Flash era o seguinte, os objetos eram objetos visuais. Né? A gente tinha um quadrado que você transformava aquilo num objeto. Dentro dele tinha programação. Né? Isso já no ActionScript 3, porque antes, quando eu transitava tranquilo, ele era orientado a evento. Exatamente. Clicar no mouse over, aí você disparava as coisas. Quando o negócio inverteu a lógica, aí eu disse, vou fazer outras coisas da minha vida. Então, e aí o que acontece? O Flash, quando trabalhava com objetos, ele trabalhava com objetos que eram objetos visuais. E aí eles tinham programação dentro. O JavaScript é mais abstrato. O objeto não é um objeto visual, ele é um objeto abstrato. E aí você coloca a programação, vai colocando dentro desses objetos funções, variáveis e coisas assim, né? Ainda quem vier de processing para tentar trabalhar com objeto no JavaScript, eu já alerto. A gente trabalha de uma maneira muito diferente com objeto no JavaScript. Então, quem se acostumou a criar objetos no processing é diferente no JavaScript, não é a mesma coisa. A gente raramente usa instância, tá, no JavaScript. A gente não instancia os objetos. É difícil a gente fazer instância de objeto no JavaScript. Tá? No Flash a gente instanciava tudo. Instanciava tudo, Mas dá para fazer, mas é raro acontecer. A gente usa objeto mais para criar um bloco de programação independente. Tá? Mas é isso, gente. Eu tenho que finalizar aqui, senão depois o Serginho não consegue abrir a outra sala. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, o vídeo vai ficar depois disponível para todo mundo, né? Dá para consultar, olhar de novo. E eu estou lá no grupo do Telegram de programação criativa. É só me procurar por lá se precisar de alguma coisa. Tá bom? Então é isso, gente. Aproveitem aí a próxima atividade. E a gente se vê amanhã.